Olá pessoal, boa noite. Então vamos aqui, estamos ao vivo. Então, já que estamos ao vivo, vamos começar, né? Então, boa noite pessoal. Hoje essa live é diferente. Então, nós estamos aqui no local que é a biblioteca, né? Aqui do campus da FHO. Então, a Fundação Hermínio Meto. Eles têm um campus em Araras e um campus aqui em Santa Bárbara do Oeste. E olha só, é o mesmo campus onde eu estudei há mais de 30 anos atrás. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. E é interessante, porque eu não vim aqui hoje para estudar como antes. Eu vim aqui para fazer uma técnica que a gente chama de deep work, né? Que é focar em uma atividade, que no caso é um dos capítulos aí do Plano da Vida. É o trabalho que a gente vem fazendo aqui do nosso canal. E aí, nesse sistema de Deep Work, ele é interessante porque você foca a energia naquele momento. E aqui a biblioteca era um local fantástico para a gente fazer isso, né? Então, muita coisa mudou nesses 30 anos e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa também não mudou. Então, algumas mudam, a gente fica mais velho, isso não temos dúvida. Então, quando eu estava aqui, eu tinha sonhos. Então, tinha ideias, tinha muitas desejos, amizade, e hoje eu continuo tendo sonho. Mas, na época, eu não tinha clareza do que eu queria. Eu estava em movimento. Pessoa com 18 anos, 19 anos, 20, você está em movimento, mas você não tem uma clareza, você não tem ali aonde você quer chegar, os próximos 10 anos. Então, isso dá valores a outras questões, né? Então, eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas já estava bem, estava estudando, tinha amizade ali, estava trabalhando, então isso foi muito importante e por isso que eu quis gravar essa live hoje aqui na biblioteca da FHO. Então, tem uma coisa que fez muita diferença na minha trajetória que eu anotei aqui para falar para vocês. Então, que eu não caminhei sozinho por essa jornada de estudar, de trabalhar. Então, eu tive apoio dos meus pais, né? Eu tive apoio aqui, exatamente, nesse campus, né? De algumas pessoas bem especiais que quero mencionar aqui. Então, eu tive um coordenador do curso, o qual, inclusive, ele me indicou, né? Eu estava buscando uma oportunidade de emprego logo depois que eu voltei do intercâmbio da Inglaterra e eu estava sem emprego e ele me indicou, né? Então eu conversei com ele que eu estava procurando emprego, porque quando você precisa de ajuda, você tem que saber com quem você pode contar, para quem você vai pedir ajuda. E o coordenador de um curso é muito bom para ser essa pessoa. E eu fui pedir e ele acabou indicando, né? Então foi Deus que colocou tudo no caminho, me indicou meu currículo para um diretor de uma empresa que estava fazendo mestrado aqui. E eu fui trabalhar lá com esse diretor. Beleza. Então, essa é uma das pessoas. Outro foi, no meu mestrado, o meu orientador, professor Carlos Roberto Camelo. Então, ele foi muito importante, porque é ali que eu aprendi algo que eu carrego até hoje, que organização e método fazem toda a diferença no resultado de qualquer trabalho. Então, durante a minha elaboração do mestrado, da pesquisa, de escrever, eu tive que aprender muita coisa que eu carrego até hoje. Por exemplo, essa técnica de deep work que eu aprendi lá. Por quê? Porque quando precisava escrever, né, um capítulo, uma linha, um parágrafo, analisar ali alguns dados para o meu mestrado, eu tinha que me bloquear, não podia ficar atendendo
telefone, vendo um problema, vendo outro. Você tem que mergulhar, porque depois de 1 hora tem que estar pronto. Depois de 2 horas tem que estar pronto. Senão você começa a perder o prazo. A importância de prazo também, sem dúvida nenhuma. Então, eu me esforçava muito, mas às vezes, né, eu precisava de ter esses orientadores. Porque, convenhamos, uma pessoa com 19 anos, 20 anos, ela não vai conseguir, né, ser de mais eficiente. Mas tendo um orientador, ele coloca você na linha, porque é o nome dele que está em questão também, né? Então, isso é muito importante, nós termos essa questão de esforço com método. Esforço sem método, ele só vira desgaste. Então, você vai ter muito esforço, mas você acaba tendo, né, muito desgaste desnecessário. Mas esforço com método vira resultado. E talvez isso que esteja faltando para muita gente hoje, né? Não é mais esforço, é direção, é método. E as pessoas certas no caminho. Essa questão que eu falei para vocês, mentores, é algo importante não somente na faculdade, na escola, na vida. A gente ter alguns mentores, que pode ser um tio, pode ser um amigo, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-sucedida não somente na questão financeira. Às vezes você quer ali um mentor espiritual. Então, uma pessoa pode ser uma pessoa simples, que está lá na igreja, mas que está num nível avançado no estudo bíblico. Pronto. Ela vai ser o seu mentor, a sua mentora. Pode ser no esporte, pode ser na música. Então, nós não estamos falando somente de pessoas de sucesso financeiro. É pessoas que já alcançaram um resultado em alguma área. E aí talvez é exatamente isso que muita gente, né, está hoje com a situação no trabalho, ela resolve o problema, corre o dia inteiro, mas não sente que está avançando. Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu comigo também. Então, eu comecei a mudar, me moldar aqui, né, na graduação, na pós, no mestrado, mas isso foi para a vida toda, que eu fui sempre estruturando. Então, as pessoas às vezes estão ocupadas, mas sem direção. E aí não chega a nenhum lugar. E estar aqui hoje me fez lembrar e perceber o que é muito importante para mim. O tempo por si só, ele não organiza a sua vida. Ele não organiza a minha vida. Quem organiza é você. Você pode deixar passar 5 anos, 10 anos, 30 anos e continuar no mesmo lugar, só que mais cansado. Não tem problema. Existem pessoas que não têm ambição e vão estar sempre no mesmo nível. Não tem problema. Tá tudo bem. E vão ser felizes. Mas para você que tem aquela ambição, que quer crescer na vida, que quer assumir novos desafios, precisa ter método, precisa ter constâncias, precisa ter processos. Por isso que eu vim aqui hoje para trabalhar, né? Não foi somente para lembrar, foi para construir. Eu vim para parar, pensar, escrever e estruturar. Então eu vim aqui, peguei uns livros, estudei, escrevi, porque eu utilizei a técnica do Deep Work, que é quando você se desconecta das distrações e entra em um nível profundo de foco. Como eu dei o exemplo para vocês, eu estou aqui na biblioteca com um monte de livros aqui, então fica muito prático. Eu ia ali, pego um livro, volto aqui, escrevo um pouco, pego mais um livro, tenho uma ideia, tem outra. Na minha casa, é o cachorro latindo, é a campainha tocando, é uma coisa ou outra, e a hora que você vê, você perdeu o foco e passou o tempo. Então, tudo uma questão de tempo. E é quando você para de reagir ao mundo, o Deep Work, e começa a criar algo de verdade. Sem celular, sem distração, sem urgência externa. Desliga e foca no que você veio fazer. Se você, sua mente, é só você, sua mente, é isso que importa naquele momento
para alcançar um resultado. Isso eu utilizei muitas vezes durante o meu mestrado, quando precisava escrever ali aquele capítulo, porque eu ia ter reunião com o coordenador e tinha que apresentar. Então não podia deixar de apresentar. Então, isso tudo, ele está relacionado com o que eu estou construindo, que é o plano da vida. As pessoas, elas não estão travadas por falta de esforço. Eu encontro muitas pessoas que estão muito esforçadas. Elas estão travadas por falta de clareza. Não é falta de tempo, é falta de direção. Não é falta de responsabilidade, é falta de estrutura e muitas vezes falta um método. Método. Também a constância. Constância é aquilo que, por exemplo, você vai numa academia, não adianta você ficar 5 horas na academia, 3 horas na academia e não voltar mais. É melhor você ficar 1 hora, 1 hora e meia, né, com uma frequência igual na leitura. Não adianta querer ler este livro hoje, para aqui e não continua mais. É melhor você ler uma página por dia, de maneira que você, depois de um tempo, terminou de ler o livro. Na guitarra, eu gosto de tocar guitarra, todo mundo que me acompanha já sabe. Também, não adianta eu ficar 2 horas tocando guitarra. Mas, sempre, todo dia, pegar a guitarra, 10 minutos, meia hora, 1 hora, se for possível, e vai evoluindo. A nossa vida é assim, a gente vai evoluindo. Então, do título que eu coloquei aqui, né, 30 anos e o que mudou. Então você deve estar se perguntando, tá, mas afinal, Nivaldo, o que mudou nesses 30 anos? Mudou a clareza. Antes eu tinha sonhos. Hoje eu tenho uma direção. Várias direções no sentido profissional, no sentido espiritual, no sentido de colaboração com a comunidade, no sentido aqui do plano da vida, mas todos eles têm um propósito. No sentido da guitarra, no sentido da corrida, no sentido da academia, tudo tem um propósito. Não é ir apenas por ir, fazer por fazer. Tem que ter essa direção. Mudou o método. Então, antes eu me esforçava, hoje eu sigo um método, processo com constância. Mudou a forma de usar o tempo. Antes eu reagia à vida. Hoje eu paro para pensar, planejar e construir. Por exemplo, todo domingo eu dou uma olhada na agenda. Então, eu vejo a agenda, como que ela está na semana, se está tudo certo, se eu tenho algum compromisso que eu preciso viajar, ou algo muito importante, mais urgente. E eu fico mais tranquilo, se eu tenho alguma consulta médica, dentista, ou seja, eu coloco tudo na agenda. Horário da academia, horário de tocar guitarra e assim vai. Então, dessa maneira, esse simples detalhe de colocar tudo na agenda ajuda muito. Fica a dica aqui. Também, o que mais mudou? Mudou as pessoas no meu caminho. Antes eu caminhava mais sozinho, então tinha assim minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, e uma namorada da época, os, o coordenador, o meu orientador de mestrado. Mas hoje eu valorizo mais mentores, referências e pessoas certas. Sem dúvida nenhuma, toda a família, meus amigos. Mas essa palavra, pessoas certas, ela é muito importante. Por quê? Quando você está com as pessoas certas, você evolui. Seja na guitarra, na corrida. Imagina você que gosta de luta. Meu filho gosta de luta, meu cunhado luta muito bem. E aí, se você não tem um bom professor, não está com boas pessoas certas, você não vai aprender as técnicas boas. E assim é na nossa vida. Também mudou a consciência. Antes eu achava que era só trabalhar mais. Mas hoje eu entendi que não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar de forma inteligência, com direção e com resultado. Isso eu entendi depois aí de muitos anos como diretor de empresa. Também já estou há mais de 10 anos empreendendo, e empreender é um grande desafio no Brasil. E graças a Deus e a nossa equipe, a gente está tendo os melhores resultados. Então,
Tudo isso que mudou não foi o tempo, foi a forma de viver o tempo. É um tempo administrado, é um tempo controlado, né? Então, por exemplo, hoje eu vim aqui, eu me programei para vir aqui. Então, eu tive toda a minha, minha agenda. Por exemplo, eu fui hoje cedo, acordei, fiz minha leitura, enquanto comia uma fruta, tomo um café, depois também um ovo ali, enquanto isso estava lendo. Acabou a leitura, fui tocar guitarra, toquei guitarra, dou uma volta lá com a nossa cachorra, Kate, e aí ouço o evangelho do dia. Depois eu fui para a empresa, nós tivemos um grande lançamento lá de live hoje. A gente tem um e-commerce e lá a gente fez uma live no Shopee, TikTok e no Insta. E aí foi a manhã inteira, 4 horas ali de live, distribuído em 4 pessoas apresentando, a nossa vendedora, o nosso Gabriel da agência NG2 e minha sócia Ju, e eu finalizei as lives ali. Depois do almoço, fiz reuniões online, depois eu fui para academia, me programei e vim aqui e estou aqui, né? E tenho aqui uma programação de ficar até tal hora, né? Então, mais uns 15 minutos eu encerro aqui na biblioteca. Então, isso é planejamento, não é ir ao acaso. Então, deixo aqui para vocês. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe, dê um like, compartilhe, mande comentários. Se você já estudou aqui no campus, né, em Santa Bárbara do Oeste, que era a Unimap, hoje é FHO, eu convido vocês aí de vir aqui visitar o campus. Se você estudou, você vai gostar muito de andar pelo campus, né, e lembrar com boa satisfação ver que tem mais jovens hoje estudando aqui, continuando estudando. Isso é fantástico. E eu estou construindo, né, o projeto, o Plano da Vida, que é o canal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, por assistirem ao vivo, assistirem aí gravado, que esses vídeos ficam todos gravados. E também, né, convido vocês aí de seguir nas redes sociais. Nivaldo J. Silva, mande seus comentários. Em breve, nós já temos hoje o e-book, mas em breve nós vamos ter workshop, vamos ter um curso online e o livro. O livro, a minha meta é este ano lançar o livro Plano da Vida. Então estou escrevendo, estamos no caminho, tudo planejado e vai dar tudo certo. Então, pessoal, eu agradeço muito aí vocês, como encerramento, né? Tudo para te ajudar a assumir o controle do seu tempo. Viver com propósito, lembra do propósito, onde você quer, e construir uma vida que realmente vale a pena. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live. Até mais, pessoal.